nossa era. Quando esse texto foi veiculado às igrejas como advertência às coisas que haveriam de acontecer. Este é o contexto do capítulo que nós estaremos fazendo a reflexão nesta noite, do capítulo 11, o verso de número 15. Quando o evangelho começa a crescer e se expandir, ele começa a incomodar o império. Os romanos viveram 3 grandes momentos na sua trajetória desde o seu início, ali por volta do ano 750 a.C., a monarquia, a república e o império. Nesse contexto do capítulo, melhor dizendo, do livro do Apocalipse, não só do capítulo, o império está dominando o mundo por volta do ano de 90 da nossa era, quando João, discípulo do Senhor, foi levado preso para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E ali ele recebeu uma revelação do Senhor Jesus Cristo, que lhe apareceu, falando a respeito das coisas que haveriam de acontecer. E nós encontramos neste texto uma de tantas mensagens que o livro do Apocalipse nos traz a respeito dos acontecimentos futuros. João, na ilha de Patmos, então recebe esta visão e Deus fala ao seu coração para que ele pudesse transmitir, e esta mensagem chega a todo o império. Abra sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 11, o verso de número 15. Apocalipse capítulo 11, o verso de número 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando nós lemos os textos anteriores, o que nós percebemos? Calamidades, flagelos, os ais, ou seja, as dores e sofrimentos que foram narradas por João como fruto da visão que ele recebe. E o Apocalipse, então, depois que ele traz a carta às igrejas, ele entra num panorama muito sombrio, com a figura de dragões, com a figura de besta, com a figura de falso profeta, um cenário horroroso, terrível, que de fato nos amedronta. Quando nós falamos do Apocalipse, de fato, nós, de alguma maneira, nós ficamos preocupados com a mensagem apocalíptica, porque é uma mensagem do fim. E para muitos, não existe ou não existirá o fim, e para muitos o fim é a morte, mas a morte não acaba definitivamente com a nossa existência, porque através da ressurreição nós voltaremos a existir. Então a morte não é o fim, é um intervalo em que no final de todas as coisas, o Espírito voltando ao corpo, fazendo com que ele ressuscite para receber o julgamento final. Se com Cristo na eternidade, ou se longe de Cristo, naquilo que a Bíblia denomina o inferno preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia então vem trazendo nos textos anteriores, nos versos anteriores, estes flagelos. E os irmãos percebam no verso 14, o Apocalipse 11, verso 14, a expectativa do verso 15. Ela começa no verso 14, veja comigo. Passando o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Olha que interessante, fica para dever de casa. Você vem naquela expectativa que o 3º ai será pior, tenebroso, apresentando mais flagelos, mais tragédias do cálice da ira de Deus. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. O 3º ai, ele é diferente. Esta sequência, de alguma maneira, ela é quebrada pela trombeta. Trombeta que era utilizado desde o Antigo Testamento para chamar, convocar as pessoas à guerra, para convocar para uma reunião de vitória. A trombeta era um instrumento utilizado que simbolizava muito a vitória de um povo, uma conquista, um chamamento, uma invocação. E o Apocalipse apresenta aqui, neste texto e nos anteriores,
a presença desta trombeta anunciando uma mensagem que seria uma mensagem contundente. E tocar trombeta não é para fracos. Fico imaginando que o anjo não apareceria, perdão se alguém toca a flauta doce, não estou desprezando isso. Por favor, não estou desprezando a flauta doce. Mas eu imagino que a trombeta é bem mais poderosa e Deus não usaria uma flauta doce, até poderia usar e criar um reboliço no mundo apenas com som, ou até sem som. Mas para uma humanidade voltada na incredulidade, na perversidade, algo que pudesse ser contundente para chamar a atenção. E daí vem esta trombeta que anuncia o terceiro ai. E o que se espera deste terceiro ai? Mais flagelos, mais tragédias da ira de Deus, do cálice da ira de Deus sendo derramado sobre a terra? Há esta expectativa, o que vem agora nesta mensagem? Qual o próximo passo? O que acontecerá? Será que mais uma vez este cálice da ira de Deus, pelos selos, pelas trombetas, eles nos alcançarão? E aí vem esse texto maravilhoso, meu irmão, que fala sobre o reinado de Cristo. O sétimo anjo toca a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O texto seguinte fala que os anciãos diante do trono, adorando, louvando, agradecendo ao Deus Todo-Poderoso. É como se Deus pegasse a chave e falasse assim para o seu filho Jesus: aqui está, reina novamente. Lembro-me quando eu era criança, quantas vezes eu ia ali no aterro do Flamengo, no monumento aos pracinhas, monumento este voltado para os heróis da Segunda Guerra, e como era interessante perceber a passagem de comando. Cada domingo era uma guarda, cada domingo as três forças alternavam no cuidado com aquele movimento, na segurança, na guarda, na orientação, fosse exército, marinha ou aeronáutica. Nós parávamos e percebíamos a mudança de comando, como que aquilo era algo bonito e precioso e necessário, a mudança de comando, dizendo assim: aqui é um lugar seguro. É como se Deus então retirasse e afastasse o reino que foi entregue a Satanás e voltasse para as mãos daquele quem criou. E Jesus então recebe o reino. E eu queria deixar com os irmãos esta mensagem: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí imagina João e as pessoas ouvindo isso. O que veio foi consolo, foi segurança, e não calamidade, e não flagelos. Meus irmãos, a humanidade não suportaria. A humanidade não suportaria. E é por isso que Deus, diante da sua graça, Ele mais uma vez vem em nosso socorro e age em nosso favor. O que aconteceu naquele contexto do ano 90? Assumiu Domiciano. Ele era filho do Tito, que possuía uma política de tolerância para com os cristãos. Mas o seu filho, Domiciano, que é o imperador na época em que João é levado para a ilha de Patmos, ele é agressivo, ele é cruel. Ele impõe uma política de opressão e de perseguição aos cristãos. Prova disto que ele leva João para a ilha de Patmos, para ali ficar um tempo, e ele não morre na ilha de Patmos. Quando cessa um pouco a perseguição e vem o imperador mais tolerante, João sai da prisão e ele vai então dar continuidade ao seu ministério até a sua morte. Mas havia naquele tempo, irmãos, neste tempo do império, algo que corria, vamos dizer assim, uma suspeita já muito antes de Jesus nascer na Judéia, que haveria um rei. E cada imperador que assumia o trono ficava preocupado: que rei é esse? Quem é esta pessoa que fala que assumirá o trono? E a exemplo de Domiciano, outros imperadores também
ficavam nesta expectativa de surgir aquele que seria aclamado como rei, e os imperadores então demonstram medo diante da possibilidade do nascimento de um rei. E a Bíblia nos mostra, pelo menos em 3 textos, esta comprovação que leva medo e suspeição para com o nascimento de Jesus, porque os imperadores ficavam preocupados. Pelo menos 3 textos a Bíblia nos mostra atribuindo a Jesus um reinado. O primeiro deles, no seu nascimento, de Mateus, no capítulo de número 2, o verso 2, quando os magos do Oriente perguntaram: onde está o rei? Pois vimos a sua estrela e viemos a adorá-lo. E eles então perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O primeiro texto, e não quero citar os textos do Antigo Testamento, que também falavam a respeito da vinda do Messias e que ele reinaria sobre todas as coisas. O segundo texto, Mateus 27, 11, no diálogo de Jesus com Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador Pilatos e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Terceiro texto, na crucificação, nós temos 2 relatos, 2 referências. Nós temos aqui no verso 29 e o verso 37, quando por cima da cabeça de Jesus colocaram uma inscrição que era uma acusação: este é o rei dos judeus, simbolizando escárnio e desprezo para aquele que seria o rei dos judeus. E quando, naquele momento, naquele contexto em que Jesus está sendo crucificado, esta inscrição, o rei dos judeus, ela soa como um deboche, um desprezo. O rei de vocês morre numa cruz. O rei de vocês não tem poder sobre absolutamente nada. O rei de vocês é alguém que não tem sequer um exército. Esta conversa de Pilatos com Jesus demonstra, de alguma maneira, esse desprezo. Tu és o rei dos judeus, que rei você é, que poder você tem. E Pilatos, então, de alguma maneira, sendo governador da Judéia, representando o império, ele então marca o seu território, ele marca a sua presença, dizendo aqui não há outro rei. Você é rei lá, com os pobres, os fracos, os oprimidos, os cegos. Você é fraco, você é Deus, rei, entre aqueles que estão lá na Judéia, naqueles lugares simples. E esses 3 textos demonstram aquilo que as pessoas faziam para com Jesus a respeito do deboche, do escárnio e do desprezo. E como eu disse, o Antigo Testamento já trazia inúmeros textos apontando que Jesus seria o Rei da Glória. Então, meus irmãos, quando nós encontramos gradativamente cada imperador subindo ao trono, nós percebemos, quando lemos a história, que o cristianismo começa a incomodar, e eles começam a se sentir ameaçados. Aquele Jesus que foi morto, desprezado, humilhado, ele ressuscitou, continuou o seu ministério, o seu trabalho, e isso começou a incomodar, sabe por quê? Porque as pessoas no império começaram a se converter. Elas começaram a entender a mensagem daquele homem simples de Nazaré. Aquele homem que não tinha um exército, que não tinha uma farda, que não tinha uma espada, que não tinha divisas, que não tinha absolutamente nada, não tinha onde reclinar a cabeça. Mas as pessoas começaram a entender aquela mensagem. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi se expandindo. E os cristãos trabalhavam na casa dos Césares. Os cristãos que ouviam a mensagem, que se convertiam, eles trabalhavam dentro do palácio. E eles tinham então a oportunidade de falar de Jesus de Nazaré, o Cristo morto e ressuscitado. Eram testemunhas vivas dentro dos palácios, dos Césares. E isto começou a provocar conversões inúmeras de pessoas que trabalhavam, que representavam o império. E isto começou a empolgar
os crentes, ao ponto de João se abrir totalmente a possibilidade de ir para o exílio, como foi ali na ilha de Patmos. E uma outra coisa que estava acontecendo, irmãos, o culto ao imperador. Existe um livro, História do Cristianismo, que é um capítulo bem interessante, que fala sobre o seguinte no tema do capítulo: Cristo ou César? Os irmãos sabem que aqueles que optavam por seguir a Cristo eram perseguidos, e quando levados, questionados e colocados à prova, podendo ser mortos ou não, a eles era perguntado: Cristo ou César? E eles tinham que decidir. Obviamente, se optassem por seguir a Cristo como discípulo, se apresentando realmente como discípulo do Senhor, não negando a sua fé, estes eram jogados às feras. E quando renunciava a Cristo, negando, poderiam optar pelo César ou pelos Césares, porque havia, inclusive, nesse período do império, alguns imperadores que se intitulavam deuses. Os irmãos que conhecem a história sabem perfeitamente que o Senado romano, através de um decreto, ele então identificava um dos seus imperadores como Deus, se ele cumprisse alguns dos propósitos, e um deles era a popularidade. Então os irmãos veem esse filme, os irmãos conhecem a história, quanto mais ele tinha nas arenas, as pessoas jogadas para serem comidas pelos leões, as brigas, os gladiadores e todo aquele circo. Inclusive esta frase, pão e circo, vem deste tempo, porque os imperadores, eles entretinham as pessoas com determinados espetáculos. E quantos espetáculos eram a morte dos cristãos? Então, se ele era popular, ele poderia concorrer, vamos dizer assim, ao título de divindade. Augusto estabeleceu as bases do culto ao imperador, promoveu sua associação à família imperial. Cláudio, outro imperador, expandindo e promovendo especialmente nas suas províncias, a ideia de que o imperador era um deus. E Nero também, após a sua morte, foi objeto de culto em algumas regiões do império, para citar apenas 3, que na ânsia do poder, no desejo do poder, não se contentavam apenas com atos administrativos, e muitos imperadores foram desastrosos nesse período imperial, ao ponto do império ruir completamente pela irresponsabilidade dos seus imperadores e dos seus governantes. Mas o Senado tinha parte nisso, porque era a partir de um decreto do Senado romano que ele atribuía a divindade a um determinado imperador. E isto não é uma história apenas do Novo Testamento. O Egito Antigo tinha os faraós que eram divinizados, os irmãos sabem disso, embalsamados para viverem como deuses. Quando nós olhamos também para a Grécia helenística, heróis e líderes eram cultuados. Também encontramos isto, repetindo na República Romana, como dito aqui, a idealização de algumas figuras como deuses, ainda em vida, e outros após a sua morte. Ou seja, quantos governantes se acham Deus, e poderosos, imortais, e dominadores de todas as coisas, e prepotentes e arrogantes, e acham que os seus reinados nunca terão fim. Como que aqueles cristãos conviveram com isso, meus irmãos? Até o ano 81, talvez, quando Domiciano entra para ser imperador, quando ele começa o seu reinado, havia uma certa tolerância. Paulo faz a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem missionária, os apóstolos começam a pregar o evangelho. A princípio, o incômodo está na esfera dos judeus, há alguma dificuldade entre os cristãos e judeus, mas à medida que o evangelho vai crescendo e as pessoas vão sendo convertidas, o império começa de fato a se mexer, e eles começam a ficar impressionados e amedrontados. Por quê? Porque possivelmente o reino estaria sendo tomado por esse tal Jesus de Nazaré, que conversou com Pilatos, e Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus?
E que os magos lá em Mateus, no capítulo de número 2, que estudavam as estrelas, que estudavam a época, as estações em que a estrela haveria de conceder um sinal, e aquele sinal indicaria exatamente o lugar do nascimento do menino, do Messias, profetizado por Isaías. Eles então falam: onde está o rei dos judeus? Porque nós queremos adorá-lo. E ninguém quer ter o seu poder ameaçado. Ninguém quer ter a sua autoridade ameaçada. E Jesus não tinha essa pretensão, meus irmãos. A gente ouve tantas coisas a respeito de Jesus. Nós ouvimos tantos adjetivos que, até no sentido de elogiá-lo, mas de fato ele não era isso. Ele não veio para os palácios, mas ele entrou nos palácios. Ele não veio servir aos imperadores, ele veio servir a todos. Ele não fez uma opção de uma classe social, mas ele encontrou em uma classe social maior entrada, maior abertura, porque os pobres, os famintos, os doentes, encontraram nele um apoio que jamais tinham tido. Mas esta mensagem do Evangelho naturalmente cresce e ela começa a chegar aos palácios, e então essa ideia da divinização do imperador romano para que pudesse de alguma maneira impedir e proteger o trono. E é por isso que muitos eram cruéis, imperadores inseguros, que não tinham a força do seu poder pela administração, mas eram cruéis. Os irmãos conhecem a história de alguns imperadores, Calígula, Nero, e tantos outros, histórias terríveis, que marcaram a vida deles e de suas famílias com mortes, matando a esposa, matando a própria mãe, matando os filhos. Qualquer pessoa que era considerada uma ameaça, era morta. E tem uma história de um imperador que ele tinha uma listinha de pessoas que ele iria matar. E ele então foi para os seus aposentos e ali deitou, pegou no sono, saiu, esqueceu a sua listinha lá no sofá. E veio um menino. E o menino pega aquela listinha, leva para sua mãe, e a sua mãe identifica que aquela listinha eram as pessoas que ele iria matar, e ela, a esposa dele, estava naquela lista. E ela então, sabendo disso, se antecipou e chamou as pessoas que estavam ali na lista. E a coisa inverteu, porque a intenção dele era matar os seus próprios familiares, incluindo a sua esposa. Esse era um ambiente terrível que os imperadores viveram, alguns imperadores, nem todos os imperadores. Existem alguns imperadores com histórias belíssimas, de boa administração, de cuidado com o império, na construção de aqueduto, de estradas, desenvolvimento dos correios, das cartas que eram levadas e de tantos outros ingredientes importantes na boa administração, na cultura, na arte, no desenvolvimento do império, levando educação, levando a influência jurídica para o império como uma nação democrática, seguindo também o exemplo dos gregos na esteira desta democracia. O Império Romano, de alguma maneira, ele foi muito importante, porque foi o momento em que Deus escolheu aquele tempo para a vinda do Messias. Gálatas fala sobre isso, na plenitude dos tempos, foi que Jesus veio em carne humana. E o Império Romano teve uma importância muito grande neste sentido. Mas nós sabemos que tivemos os tempos sombrios, como por exemplo estes que nós estamos aqui tratando nesta noite. Os imperadores, nos seus atos de perseguição, obrigavam as pessoas a adorá-lo. Os judeus se recusaram a tomar parte do culto ao imperador, que era uma parte central da religião civil do culto ao imperador. Segundo Flávio Joséfo, historiador importante daquele tempo, que viveu neste período, os judeus se recusavam a se referir aos Césares como Senhor, que é uma palavrinha grega, Kyrios.
E eles acreditavam que este termo só poderia ser aplicado a um Deus exatamente. E os cristãos vieram nesta esteira. Os cristãos verdadeiros jamais se curvaram aos Césares, correndo o risco de serem perseguidos e levados às feras. E a doutrina cristã também contestava claramente esta doutrina romana de deificação dos Césares. Ninguém toma o lugar de Deus. E Jesus, como Filho de Deus, é aquele que assumiria o trono. Ninguém pode substituir o Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Ele é rocha. O seu trono é eterno. O seu reinado é eterno. E quem somos nós? Quem é o imperador? Quantos tiveram mortes terríveis? Quantos blasfemavam contra o Senhor? Mas se achavam os deuses populares em suas realizações, aproveitavam circunstâncias políticas do momento, e os cristãos, os verdadeiros crentes em Jesus, os discípulos, vendo toda aquela idolatria e a deificação de homens profanos, homens ímpios, que muitas vezes até representavam alguma divindade ou alguma religião daquele tempo, eles foram desprezados pela fé cristã. Nós não adoramos os imperadores. Meus irmãos, como que esta lição tem a nos mostrar a quem nós devemos orar? O Evangelho nos ensina que só há um só Deus e um só Senhor. Nós devemos obediência ao Estado, devemos obediência aos nossos governantes, devemos obediência às nossas leis, pagamos IPVA, pagamos IPTU, pagamos imposto de renda, pagamos tantas coisas. Porque Jesus disse assim: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus reconhece o poder temporal, ele reconhece o trono humano e terreno. Jesus não despreza a liderança instituída por um povo, por um estado, por uma nação, não. Ele não despreza, pelo contrário, ele diz: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E diante da escolha, o que fazer? César ou Cristo? Esta era a pergunta daquele tempo. E se pudéssemos trazer para nós, nos dias de hoje, e esta pergunta poderia ser perfeitamente aplicada: o que toma, o que troca o lugar de Cristo em nossa vida? Alguém? Alguma ideia? Alguma coisa que tem se tornado religião para nós? Os discípulos queriam saber a respeito de que reino seria esse. E nós encontramos aqui alguns textos que falam a respeito disso. Abra sua Bíblia em João 18. Abra sua Bíblia em João 18. O que diz aqui o verso 36. João 18, verso 36. Nós temos o texto de Pilatos interrogando Jesus, Jesus perante Pilatos, mas nós temos em João no capítulo 18, veja o verso 33 e seguintes, meus irmãos. João capítulo 18, verso 33 e seguintes. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. Leia comigo, meu irmão. Qual é a resposta de Jesus? O meu reino não é deste mundo. Vamos repetir isso. O meu reino
não é deste mundo. Pilatos interroga ele: você verdadeiramente é rei dos judeus? E Jesus queria saber o que ele pensava. Você está falando porque você chegou à conclusão de que eu sou rei? Você é governador da Judéia, rei está acima de governador. Se você diz que eu sou rei, alguém ouve, pega isso e te denuncia lá em Roma. E dirão assim: quem é você, governador da Judéia, que se prostra diante de um camarada que é rei, que veio lá de um lugar que ninguém sabe de onde é, que não tem expressão alguma lá na Judéia? E você, como representante de Roma, como fazer isto? Você é uma vergonha para o Império Romano. Jesus queria saber a posição dele. Qual a atitude que você toma com relação a mim? Quem você pensa que eu sou do seu coração? Você está dizendo, você está afirmando que eu sou o rei dos judeus porque você tem convicção do meu reinado? Ou porque você ouviu que alguém disse que eu sou o rei dos judeus? Jesus sempre confronta. Ele é o especialista na pergunta. E ele coloca as pessoas em dificuldade porque as pessoas precisavam ser verdadeiras e honestas nas respostas, e geralmente elas não eram. E é por isso que ele conseguia êxito, porque ele sabia o que exatamente ia no coração das pessoas. E aí Jesus então esclarece para Pilatos: Pilatos, continua você no seu trono como rei da Judéia, como rei aqui deste lugar. Eu estou pouco interessado em sentar no teu trono. Não me interessa este trono temporal. Não me interessa o Império Romano. O meu reino é outro. O meu reino é um reino de paz e de justiça. Porque tudo que a humanidade precisa, nós precisamos de paz e de justiça. E o reino de Deus é assim, e Jesus nos mostra que o reino de Deus é assim. O reino de paz e de justiça no Espírito Santo. O meu reino não é deste mundo. Se os meus servos fossem deste lugar, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas eles não fizeram isso, porque eles também não me consideram rei. E é por isso, meus irmãos, que este reino de morte, de destruição, de injustiça, este reino de miséria, de mentira, é passageiro. Um dia acabará. Aqueles que estão assentados nos seus tronos poderosos, achando que podem alguma coisa. Esse texto de Apocalipse, no capítulo 11, volte lá para Apocalipse, capítulo 11. Eu queria fazer estas considerações iniciais. Eu já estou mais quase que no final, mas eu digo as considerações iniciais para que o irmão entenda o espírito do verso 15 do capítulo 11 do livro do Apocalipse. Vamos lê-lo novamente, veja comigo. Apocalipse 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que afirmação! Imagine os imperadores ouvindo isto. Como assim? Virá outro rei? E por isso, eu não quero ser repetitivo aqui, eles ficaram amedrontados com a possibilidade de alguém assumir o trono. E é por isso, meus irmãos, que Jesus falou: não é este trono que eu estou interessado. O meu reino é outro, e o meu trono é eterno. Será que nós temos esta compreensão com quem nós estamos lidando? Isso passa pela nossa compreensão de quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Em que consiste o seu reino, a sua missão vindo ao mundo? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Deus continua soberano em sua história. Ele continua reinando sobre todas as coisas.
Estas vozes celestiais anunciam que o tempo do fim chegou. Os reinos do mundo serão reduzidos a nada. O fim dos reinos chegou ao fim. Por isso que a Bíblia fala tanto da eternidade. Por isso que a Bíblia fala tanto de coisas passageiras. Porque existe a eternidade que nos aguarda. E nós precisamos olhar para a eternidade. Irmãos, quando nós olhamos a história do mundo, eu poderia fazer algumas perguntas, e eu poderia, por exemplo, perguntar o que aconteceu com o reino do Egito lá atrás. O que aconteceu com o reino persa? O que aconteceu com o reino babilônico? O que aconteceu com o Império Romano? O que aconteceu com nações mais recentes, na história mais recente, na história mais moderna da humanidade, de reinos que se consideravam poderosos, que dominaram o mundo, e que hoje sequer ouvimos falar. E isto não se refere apenas a reinos e governos, não. Isto se refere a etnias, a povos. Isto se refere a línguas. Quantas coisas passaram e que estão na sepultura e que estão no esquecimento, porque eram reinos temporários. E a palavra de Deus já está há 2000, e hoje de manhã eu estava falando com uma irmã, eu falando assim, uma adolescente, a Sofia, que eu batizei de manhã, eu estava conversando com ela de manhã ali no café, e falando sobre a história do cristianismo, que Jesus veio há 2000 anos, e ela disse assim para mim, não pastor, 2024, 2024, ela me corrigiu, está certa minha irmã, 2024, e este reino do Senhor está prevalecendo até hoje e prevalecerá até o fim. O que são os tronos, os reinos? Aquelas pessoas que se intitulam deuses e que acham que pode. Uma simples gripe leva o indivíduo para a sepultura. Uma bactéria arrasa o organismo da pessoa. Para citar coisas pequenas que poderiam acontecer. O meu reino não é deste mundo. Qual é a ideia central deste verso, meus irmãos? A ideia é que, por trás dos muitos reinos que governam a humanidade, com o passar da história, há uma só autoridade. Esta autoridade que arrancará de todas as demais o seu poder sobre a terra. E aqui entramos num problema teológico, que eu não quero bagunçar a cabeça de ninguém, que é a questão, se Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra, e haverá depois a eternidade para sempre, mas depois de ter vencido os 1000 anos, aí o irmão fica com a sua teoria, eu não quero entrar aqui nessa questão, vai lá no seminário, na faculdade teológica, faz a sua matrícula, estuda lá, e você vai entender essas questões, porque há aqui uma questão teológica, e por lealdade eu preciso passar isso para você. Se esse reino de Cristo que foi entregue a Ele, se Ele está se referindo aos 1000 anos de reinado em que o Apocalipse também cita, ou se Ele já está se referindo ao pós-milênio em que Ele reinará para sempre. Seja ali no milênio, ou seja posteriormente, o fato é que Ele voltará para Ele as chaves de todas as coisas, e o seu reino não terá fim, o seu reino é eterno. Esta é a ideia central do verso. Seja sobre o reino milenar, para aqueles que creem, ou para o reino futuro e definitivo de Deus sobre todas as coisas. Assim nos aponta George Led no seu livro e comentário Vida Nova, 2020, página 120, que é o posicionamento e a reflexão que muitos falam a respeito deste reino milenar. Mas eu confesso aos irmãos que isto fica para os teólogos, porque esta mensagem ninguém pode tirar de nós. Em que consiste o reino do Senhor? E eu concluo com Romanos 14, 17. Veja lá, meu irmão. Romanos 14, 17. Em que consiste este reino? Vamos ler todos juntos, meus irmãos? Romanos 14, 17. Vamos ler todos juntos? Porque o reino de Deus...
Imagina, você entra no Congresso Nacional e diz assim: o meu reino não é comida nem bebida, mas é justiça e paz no Espírito Santo. O que é que vão falar com você? Volta, se aqui não tem lugar, porque o reino de Deus não é desse mundo. Iriam rir da gente, como riram dos apóstolos. Iriam perseguir a nós, como perseguiram os apóstolos. Iriam nos levar, não para a ilha de Patmos, para uma ilha aqui próximo, talvez, uma ilha mais próximo aqui. A praia mais próximo daqui, você pode olhar aí no Google, é Guarapari. Lá existem ilhas maravilhosas. Aliás, é Santos, perdão, irmão, é Santos. A praia mais perto de Brasília é Santos. Acho que é 1.080 quilômetros, depois é Guarapari. A praia mais perto de Brasília, se você quiser ir em linha reta, é Santos. Temos paulistas aqui? Temos. Alguém de Santos aqui? Uma boa ideia, não é verdade? Santos, um lugar de praia. Só que não. No exemplo de João era perseguição, exilado, vai ficar aí. Mas Deus trabalha. E aqui eu poderia continuar na história com os irmãos, em que veio o imperador que soltou João, e ele foi viver o resto da sua vida, fazendo a vontade de Deus. Por isso, irmãos, o reino de Deus é eterno. Parece até um paradoxo. O reino de Deus é eterno. Cristo tem o seu reino para sempre, por toda a eternidade. E que reino é este? Que poder é este? É justiça, é paz, é gozo no Espírito Santo. Ou seja, é aqui dentro, ó. O reino de Deus é aqui dentro. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é poder, autoridade humana, mas é aqui dentro, no nosso ser, que o Espírito Santo promove. Isto nos daria toda a condição de viver em qualquer época, em qualquer governo, sob qualquer situação, porque o reino de Deus está aqui. Você crê nisso? Você entende isso? E como você se coloca diante deste reino? Você acha que Jesus era um fraquinho? Você acha que Jesus não tinha o poder de mandar os seus anjos, o seu exército celestial, para acabar com aqueles homens ímpios e fiéis? É o que muitas vezes nós temos vontade de fazer. Senhor, manda fogo e destrói todas essas coisas. Mas ele diz aqui: o meu reino não é isso. Meu reino é paz. Meu reino é justiça, e a justiça está nas mãos do Senhor. Acalma o teu coração, confia nele. Ele tem o seu tempo, ele tem a sua época, porque o seu reino é para sempre. Leiamos e concluamos Apocalipse 11:15, para que isso fique na mente dos irmãos. Vamos concluir lendo. Eu disse que seria o último anterior, mas eu quero ler com os irmãos aqui, para que o irmão entenda, mais uma vez, o verso de número 15. Vamos todos ler? O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Imagine os governadores e os imperadores ouvindo isso. Como que eles ficariam? Como que eles entenderiam isso? Eles ficariam bravos. Mas agora não tem como prendê-lo. Agora não tem como sufocá-lo. Porque agora ele virá como juiz e julgará todos os povos com justiça e equidade. Quem é Jesus para você? Como você se coloca diante do Senhor neste reino? Quando nós falamos que você precisa aceitar a Cristo como seu único e Salvador, nós estamos querendo dizer que você precisa aceitar este reino na sua vida, que você precisa entregar ao Senhor para que este reino habite no seu coração. Que Ele nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Fale com Deus neste momento. Talvez você esteja tão amedrontado com alguma questão que esteja acontecendo. Talvez você esteja preocupado com o Brasil, preocupado com a violência. Talvez você esteja preocupado com a fome. Talvez você esteja preocupado com o futuro. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão. Confia nele.
aprendemos nesta noite que o reino do Senhor é eterno. Se porventura Satanás tem reinado, trabalhado no coração de tantas pessoas, o mundo está morto no maligno. Esta é uma palavra bíblica. Mas o Senhor Jesus, quando ressuscitou, Ele nos trouxe a vitória final, e nós viveremos com Ele para sempre, neste reino eterno de paz e de justiça. Ó Deus, Deus santo e poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o Deus invisível, mas real, o Deus que fala conosco através do Espírito Santo, o Deus que é vivo, que tem o poder e o controle sobre todas as coisas. Quem são os poderosos? As nações ricas e poderosas nada são diante do teu sopro, Senhor, diante do teu poder, porque o Senhor tem, ó Pai, a tua soberania, e a tua soberania se estenderá sobre todos os povos, ó Pai, no cumprimento da tua vontade, até que cheguemos ao fim. E que o Senhor nos prepare, Pai, que o Senhor esteja conosco em nossa caminhada, em nossa trajetória, em nossa jornada de fé, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos avive, ó Pai, que o Senhor nos dê ânimo, encorajamento, que o teu Espírito habite ricamente em nós, Senhor, para que estejamos prontos e preparados, para que reinemos com o Senhor, ó Pai. Fortalece, ó Deus, os abatidos, os joelhos enfraquecidos, ó Senhor. Muda a nossa história, transforma o nosso coração, para que venhamos neste reino do Senhor, verdadeiramente servos sejamos, verdadeiramente súditos do teu grande e poderoso reino, o trono do Senhor, que foi, que é e que será para sempre. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.